Graça e paz. Hoje de manhã nós meditamos em uma exortação feita por Jesus. Uma exortação nos chamando à vigilância. Uma exortação à vigilância, a estarmos atentos, despertados, ativos, acesos em relação ao assunto que ele colocou. Agora eu vou fazer a segunda parte do assunto, mas eu vou ter que gratuitamente fazer uma recapitulação, assim, bem ligeira, para que você que não esteve cedo se situe no contexto do assunto. Então, nesse primeiro momento, tem texto que nós não vamos ouvir a leitura, eu só vou citar, porque já foi lido cedo. Outros textos nós vamos ler. Mas, então vamos ouvir a leitura inicial no mesmo texto que foi lido cedo, Mateus 24, verso 32 ao 35. Os irmãos prestem atenção, confiram, porque é uma exortação muito importante, muito importante. É uma exortação que fala forte ao meu coração, sempre falou, e espero que fale também ao coração dos irmãos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Aprendam a lição da figueira. Que lição? Que lição da figueira que nós temos que aprender? Você precisa aprender. Jesus está dizendo que é preciso aprender a lição da figueira. Qual? Jesus mesmo responde: quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, Israel, quando a figueira brotava, folhas brotava, o verão estava próximo. É a lição da figueira. E Jesus continua dizendo, fazendo a comparação da lição da figueira para uma outra lição, que é a lição que ele quer que você entenda, que você aprenda. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o
tempo está muito próximo à porta. Muito. Não é próximo, é muito próximo à porta. Próximo à porta. O que é? O que é isto? Esta expressão se refere ao retorno de Jesus, a segunda vinda dele. Quando as folhas da figueira começam a brotar, o verão está próximo. Quando vocês virem essas coisas começarem, então significa que o Senhor está à porta. Que coisas são essas? Quem é a figueira? Para entendermos que coisas são essas, precisamos saber quem é a figueira. Porque a figueira aqui está representando, apontando para uma realidade. A figueira, desde o Antigo Testamento, ela é um símbolo de Israel, do povo judeu. No ano 70 da nossa era, o general Tito foi enviado à Palestina, a Israel, e lá ele causou uma grande destruição. Isso é história. História é fato. Uma grande destruição. Muita gente foi morta, gente do povo judeu. E a maioria, quase que todos, foram espalhados pelo mundo. Tiveram que sair da terra, e que Deus havia dado a Israel, prometido e dado. Posteriormente, mais adiante, o imperador Adriano, ele também expulsou, espalhou aqueles judeus que haviam permanecido lá ainda, e também foram dispersos, foram espalhados pelo mundo. O fato é que a partir do ano 70, com a destruição causada pelo general Tito, Israel desapareceu. Ele desapareceu. E ele só voltou ao cenário, ele só voltou, só reapareceu, apareceu novamente no ano de 1948, quando foi criado pelas Nações Unidas o moderno Estado de Israel, como nós conhecemos hoje. A criação do Estado de Israel foi oficialmente anunciada no dia 14 de maio de 1948. E tinha até um brasileiro lá. Você depois procure pesquisar. Isto significa o quê? O surgimento do Estado de Israel em 48.
O que significa isto para nós? Significa, irmãos, preste atenção. Agora, a figueira brotou. A figueira que Jesus falou, ela brotou. Os ramos da figueira, Israel, estão desde então, desde 48, macios, verdes e com folhas. É verdade, irmãos, que espiritualmente a nação de Israel ainda é árida, seca, porque ela não tem frutos para Deus. Ela não está dando fruto para Deus ainda. Mas nacionalmente, como povo, como nação, podemos dizer que os seus galhos estão verdes e com folhas. O que isso significa? Significa que o início da grande tribulação e a volta de Jesus estão muito perto, próximos. Estão entendendo? Aprenda a lição da figueira. Eu tenho certeza e posso afirmar com certeza que o início da grande tribulação está perto. Está bem perto. E a volta do Senhor também. Por quê? Porque a figueira brotou. Israel foi feito um estado pelos próprios homens, pelas outras nações. Então, a expressão de Jesus é esta: o tempo está muito próximo à porta. No ano passado, fez 70 anos da criação do Estado de Israel, 2018, maio. Fez 70 anos da criação do Estado de Israel, desde 48 a 2018. Devemos, irmãos, estar atentos para esta realidade. É a vigilância que Jesus está nos chamando a nossa atenção. Agora, preste atenção agora. Se a vinda de Jesus, o segundo advento de Jesus, está próximo, está muito, muito próximo, como disse Jesus, quanto mais próximo está o arrebatamento da igreja. Porque o segundo advento de Cristo não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a primeira fase do segundo advento de Jesus. De acordo com Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, você vai ler depois, nós só vamos comentar. Observamos o seguinte: nós não iremos ao encontro do Senhor antes daqueles que já morreram. Esses, os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo que também com Cristo morreram, do ponto de vista espiritual na cruz, ressuscitaram com Cristo, Cristo é a vida deles, aqueles que nasceram de novo, esses serão ressuscitados primeiro. E com eles, com os irmãos ressuscitados, nós, os que estivermos vivos na época do arrebatamento, seremos transformados e arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre.
Então Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão. Viu, irmãos? O céu e a terra que você conhece, não o céu onde Deus está, mas o céu e a terra desaparecerão, porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais desaparecerão. Alguns estudiosos acreditam que esta geração de que Jesus falou são aqueles que viram a nação de Israel surgir em 48. Eu falei aqui cedo que uma geração, ela é dada como 70 anos, em média 70 anos. Portanto, em 2018 atingiu o patamar de uma geração. É uma possibilidade, irmãos. É uma possibilidade. Estou dizendo que vai ser, mas é uma possibilidade. Jesus disse: não passará esta geração. Outros estudiosos dizem que esta geração são aqueles que nasceram a partir da criação do Estado de Israel. Uns acreditam que são aqueles que viram a criação. Outros acham que esta geração são aqueles que nasceram a partir da criação do Estado de Israel. Geração também pode ser compreendida como raça, família, homens do mesmo grupo. Nesse sentido, alguns creem que Jesus estava prevendo que a raça judaica iria sobreviver para ver todas essas coisas acontecerem. De fato, a sobrevivência do povo judeu é um milagre. Sem dúvida, é um milagre. Desde os egípcios, assírios, estou citando povos que queriam de todas as maneiras aniquilar, sumir com Israel totalmente. Babilônios, persas, romanos, Segunda Guerra Mundial, quase todo mundo conhece o Holocausto nazista, e esse povo está em pé. Depois de tudo, esse povo era para ter desaparecido, irmãos. Ninguém aguenta isso. Só que esse povo está em pé, e não só em pé, é líder no mundo. Então, não há dúvida nenhuma que é um milagre que Deus preservou e está preservando Israel. Não há dúvida nenhuma disso. Há também quem entende que Jesus, ao citar esta geração, e aqui eu acho um ponto importante, Jesus estava dizendo que Israel, como nação, continuaria em sua condição de rejeição, porque Israel como nação hoje rejeita o Messias Jesus, não crê em Jesus, que Israel continuaria em sua condição de rejeição de Cristo até a segunda vinda de Cristo, quando então a rebelião seria esmagada, a rebelião no coração seria esmagada, e o remanescente convertido pelo Senhor ao Senhor, e esse remanescente seria poupado para entrar vivo no milênio. É uma ideia interessante.
Seja o que for que Jesus estava dizendo, irmãos, uma coisa eu garanto para os irmãos, uma coisa está certa, uma coisa está absolutamente certo, totalmente. O quê? A figueira que é Israel brotou quando surgiu o Estado de Israel em sua própria terra em 1948. Isto é história, é fato. E o que isto significa para nós? Significa que a grande tribulação está à porta, a nossa porta, e que Jesus, a volta dele está à porta, e o arrebatamento está ainda mais à nossa porta, porque o arrebatamento tem que acontecer antes da grande tribulação. Então, irmãos, você precisa considerar isto. A primeira vinda de Cristo terminou na cruz. Jesus, ele veio para morrer e com a sua morte nos matar nele, matar a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Então, isso aconteceu na cruz. Ali Jesus, ele consumou a obra. Ele mesmo disse: está consumado. Depois da morte de Jesus, entrou a obra do Espírito Santo, porque Jesus não ressuscitou, irmãos. Ele foi ressuscitado. O Pai enviou o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, e nós, que com ele morremos na cruz, também fomos ressuscitados juntamente com ele. Aí é a obra do Espírito Santo. Começa a igreja. A igreja começou na ascensão, quando Jesus foi elevado aos céus e o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Então surge a igreja e começa a partir daí o que a palavra chama de últimos dias. Começa com o nascer da igreja, quando Jesus subiu, o Espírito desceu, a igreja foi formada pela regeneração de cada um que o Espírito regenerou em Cristo. E qual que é o próximo evento depois do Pentecostes, depois da criação da igreja? Qual é o próximo evento? É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento. E depois do arrebatamento, ficaremos no casamento com o Senhor. Depois de um tempo, voltaremos com o Senhor. Aí sim é a segunda vinda de Cristo, propriamente. Teremos o milênio, o reino de Cristo. E depois o juízo final. E depois a eternidade com Deus, o estado eterno. Esta é a posição pré-tribulacionista. Eu fico por aqui. Eu fico com esta ideia. Agora, eu disse cedo que existem outras posições. Existe a posição midi-tribulacional, midi-tribulação, que são aqueles irmãos que creem que a igreja será tirada no meio da tribulação. E tem uma outra posição, que é a posição pós-tribulação. Esses acreditam que a igreja será arrebatada no final da tribulação. Será um período de 7 anos previsto na palavra de grande tribulação, e no finalzinho da grande tribulação, Jesus voltará, arrebatará a igreja e depois voltará com a igreja que ele arrebatou no mesmo momento. Essa, como eu disse cedo, é uma posição muito pesada. Eu não tenho tendência para seguir essa posição, até porque o Senhor disse que Ele iria nos livrar
da ira futura. Se ele disse, é porque ele vai. Mas se tiver que passar, vamos passar. Tenho certeza que Deus, o Espírito de Deus, Jesus, ele nos capacita. Mas creio que eu fico com a primeira, o arrebatamento antes da grande tribulação. Então, irmãos, temos que considerar esta verdade que Jesus está à porta. É muito importante na nossa vida de crente. Muito importante. Vamos ler aí, Emerson, rapidamente, Mateus 24, 37 a 39, que vai falar da vinda do Senhor e das características dos dias anteriores à vinda do Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Prestou atenção? Jesus está dizendo, será do mesmo jeito. Gente, será do mesmo jeito do tempo de Noé. Jesus chama a atenção para o seguinte: nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina. Eu estou lendo aqui em uma versão chamada Nova Versão Transformadora. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina. Preste atenção na palavra rotina. Rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia, exatamente o dia, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Vamos observar aqui duas questões. A primeira é a seguinte: Jesus disse que eles passavam pelas rotinas da vida, aquilo que você faz todo dia, as rotinas da vida, como se fossem viver para sempre. Tem gente assim, não está nem aí. Tem crente assim. Espero que alguém aqui não seja assim. Muita gente vive neste mundo como se não fosse ter um fim, se não fosse ter um basta. Tem muita gente jogando o jogo como que se o juiz não fosse apitar o final. Vamos que vamos. Tanto faz como tanto fez. Viu, meu irmão? Se essa é a sua mentalidade, cuide-se. Porque no reino de Deus não tem essa conversa de tanto faz como tanto fez, não. É preciso levar em consideração esse assunto. Jesus é essencial para você? Essencial. Jesus é para você mais do que a água que você bebe? Você está com sede, você precisa de água. Jesus é mais do que isso. Jesus é mais para você do que o ar que você respira, esse que você está agora, que se alguém apertar o nariz, fechar a boca, em 5 minutos, se for bem resistente, um pouquinho mais,
você morre. Só para você entender que o ar é essencial para nós. Jesus é mais importante do que isso para você? Porque se não for, meu irmão, se não for, você está jogando o jogo como que se o juiz não fosse apitar o fim. O reino de Deus vale a pena para você? Precisamos ser vigilantes e envolvidos com a palavra, com Deus, com o Evangelho, com a comunhão com Ele. Irmãos, Deus avisou Noé. Nós não vamos ler os textos, mas a palavra diz que Noé divinamente avisado. Deus avisou tudo o que iria acontecer. E Noé é chamado de o pregador da justiça. Noé pregou. Noé avisou o povo. Avisou o quê? O mesmo que Deus havia avisado para ele. Mesmo avisados, aquelas pessoas, que uma inundação estava chegando, eles viviam como se fosse a prova de inundação. Quando chegou o dilúvio, estavam despreparados. Quando chegou o dilúvio, irmãos, eles estavam fora do único lugar seguro. Qual era o único lugar seguro naquela época? A arca. Tinha que estar dentro dela. Então, quando Jesus voltar, somente aqueles que estiverem na arca da salvação, que é Ele é a nossa arca, somente aqueles que estiverem na arca da salvação, que é Jesus, serão por Ele levados, arrebatados, recebidos por Ele. Você está em Cristo? Já creu? Já experimentou tudo aquilo que significa estar em Cristo? Tem tanta coisa. Mas para mim basta dizer: morto com Ele, ressuscitado com Ele e Ele vivendo em mim. Segunda coisa, não perceberam. Veja o que Jesus diz aqui: não perceberam, percepção, o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Percepção, discernimento espiritual. Temos hoje uma cristandade sem discernimento. Não tem percepção espiritual verdadeira. Não tem discernimento. Discernir é a capacidade de enxergar a diferença entre o válido e o que não é válido, entre o verdadeiro e o falso, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. É uma capacidade, é uma faculdade que Deus nos dá, é espiritual. Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, fiquem alegres, ergam a cabeça, porque a sua salvação se aproxima. Quando essas crises, tanto política como religiosas, espirituais, e tantas outras crises carregadas de medo, incertezas, começarem a acontecer, o que fazer? O que fazer? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Fique alegre, contente, diga aleluia, porque
o Senhor está se aproximando. Certo camponês que criava galinhas, ele criava galinhas em um grande galinheiro. Ele construiu um galinheiro grande, enorme. E esse galinheiro oferecia um ambiente natural às galinhas. Um dia, ele achou um ovo de águia e levou e colocou para uma galinha chocar. A galinha chocou aquele ovo de águia com os seus ovos, e quando nasceram os pintainhos, nasceu também a águia. Aquele homem observava que desde pequenos os pintinhos, os pintainhos, estavam sempre de cabeça baixa. A galinha sempre por perto, ciscando, você sabe como galinha faz, e os pintainhos comendo aqueles cisquinhos. As galinhas e os pintainhos, naquele enorme galinheiro, pareciam estar satisfeitos, à vontade, naquele galinheiro. Mas ele também observou que a águia estava sempre olhando para cima, diferente dos franguinhos e franguinhas, bem diferente. Tinha algo, ele observava que tinha algo na natureza da águia que requeria, demandava, cortejava, requisitava, solicitava mais do que aquele galinheiro. Apesar de ser um galinheiro muito bom, bonitão, grande, tinha de tudo naquele galinheiro. Mas a águia não estava satisfeita. A galinha estava perfeitamente contente com o galinheiro, mas a águia tinha algo dentro dela que pedia, solicitava além do galinheiro. O galinheiro não era a praia da águia. Os pintainhos cresceram, ficaram frangos, e a águia também ficou uma águia grande, de asas grandes, fortes. E um dia, irmãos, armou um temporal. E galinha, como você sabe, se você já observou, tem um medo terrível de temporal, principalmente com chuva forte. As galinhas já foram logo procurando um lugar para se esconder, foram se agachando, e no meio do galinheiro tinha um toco. Diferentemente das galinhas, a águia subiu naquele toco e abria suas asas e dava pulo naquele toco. Quanto mais forte ficava o temporal, quanto mais o tempo fechava, mais ela pulava e abria as suas asas naquele toco. Enquanto que as galinhas, com medo, ficavam de cabeça baixa lá no canto. A águia levantou a cabeça, olhou para cima e decolou. Voou. Largou o galinheiro para trás, subiu às alturas, acima daquele temporal. Foi embora. Fiquei pensando nessa história que eu li há algum tempo, e fiquei pensando que essa águia é bem parecida com aqueles que são portadores da vida de Cristo, com os regenerados. Cabeça sempre levantada, olhando para o alto, olhar fixo para Cristo, buscando e pensando nas coisas de cima. A mentalidade
de um regenerado não é mentalidade de galinha, mas de águia. Não está preocupado com as coisas deste mundo, não está satisfeito aqui, não se satisfaz com o mundo, nem com o lixo que o mundo oferece, porque tem muita gente comendo lixo que o mundo oferece e diz que é crente. O coração de um regenerado, irmãos, anseia intensamente por Cristo e pelo seu reino. Veja bem, o que causava medo e preocupação nas galinhas, produzia exultação e alegria na águia. É o que Jesus disse. Quando estiver acontecendo coisas terríveis, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque a redenção se aproxima. O galinheiro não era a praia da águia, não era interessante para ela, mesmo sendo o melhor galinheiro. Da mesma forma, eu digo aos irmãos, assim como aquele galinheiro não encantava aquela águia, eu digo aos irmãos, o mundo perverso, o sistema do mundo, estou falando do sistema, perdeu o seu encanto para mim, desde que morri em Cristo Jesus na cruz. As coisas do mundo não têm mais lugar no meu coração, e não tem lugar no coração daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. Tem algo dentro dos regenerados que pede por Cristo o tempo todo, pede a intimidade com Ele, deseja as coisas do alto, a santidade, almeja a volta do Senhor, está vigilante. Eu estou ciente que grande temporal está por vir, mas não estou com medo, e digo para os irmãos, levante suas cabeças, olhem para cima, para o alto, para Cristo. E quero deixar aqui, finalizando esta meditação, a regra de ouro na minha experiência. Tem uma regra de ouro. Você gosta de regra? Não são regras religiosas. É uma regra de ouro. A regra de ouro na minha experiência diária. Todo dia tem que acontecer isso. Primeiro, confesso a verdade da palavra, que estou morto com Cristo para o pecado, e Cristo vive em mim para o louvor dele mesmo. Todo dia. Segundo, confesso na base da palavra de Deus que o pecado não tem nenhum domínio sobre mim desde o dia que morri com Cristo na cruz. Todo dia. Terceiro, confesso que estou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Confesso que estou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Todo dia. Sendo abençoado, me torno bênção para os outros. Quarto, rejeito tudo que não se conforma com a verdade de Deus. Penso assim todo dia. Não tem conversa. Pode ser meu amigo. Se você me aparece com uma coisa que não se conforma com a vontade de Deus, eu vou rejeitar. E vou dizer para você por que eu estou rejeitando. Rejeito tudo que não se conforma com a verdade de Deus. Quinto,
manifesto o gozo de Cristo em mim diante das tribulações e sofrimentos neste mundo, porque tem. Por isso que eu disse, o gozo de Cristo, porque eu não consigo. Se for com o meu próprio gozo, eu não consigo não. Com a minha própria alegria, eu não consigo não. Tem que ser o gozo de Cristo em mim. Manifesto o gozo de Cristo em mim diante das tribulações e sofrimentos neste mundo. Sexto, decido nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. E não tem conversa, não tem negócio. Se quiser que eu prego é assim, se não quiser é assim também, e aí fora também. Já decidi isso, irmãos, já decidi isso. E todo dia eu penso assim, decido nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. E por último, decido estudar a palavra de Deus, descansar na sua suficiência eterna e amar o Senhor acima de tudo. Todo dia, Senhor, o meu amor é para Ti, eu Te amo acima de tudo e o Senhor sabe disso. Não é conversa, é coração. E quero estudar a Tua palavra. Quero estudar. E descansar na suficiência de Cristo. Como é gostoso descansar na suficiência de Cristo. E vamos ficar atentos. A figueira brotou. Já faz tempo, há 70 anos que a figueira brotou.